Fala, gente boa! Tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vamos lá. China e Rússia dão um golpe fatal no dólar como a moeda de reserva global. É um grande desafio a ordem que foi estabelecida no pós-guerra, ou seja, uma pressão para a nova ordem internacional. E embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que estamos muito próximos de ver o Armagedon nuclear. Bom, a visita do Xi Jinping à Rússia, a Moscou, tem gerado resultados, do ponto de vista da geopolítica e do próprio interesse, da aproximação dessa aliança do fim do mundo, que é o eixo de Magog se fortalecendo. Rússia, China, Irã, Venezuela, Arábia Saudita, e por aí vai, senhoras e senhores. Incluam já um estreitamento de relação, de aliança, Turquia. Bom, enfim, isso é um papo interessante. Mas aqui, nesse vídeo com vocês, eu quero mostrar algumas matérias, ou seja, o que rendeu, o que vem a seguir da visita do Xi Jinping a Putin, o primeiro grande líder do mundo, a segunda maior economia do mundo. Ele representa o Xi Jinping, realmente imperador, O cara é um imperador, realmente. O cara, o maior líder hoje do mundo abaixo do Joe Biden, que é um corpo sem alma. O Xi Jinping visitar a Rússia foi um recado, um recado muito claro. Vou colocar várias matérias para vocês e vou começar justamente por essa. Só que antes de eu colocar as matérias, eu peço a vocês gentilmente para deixar o seu like. Pessoal, isso é muito importante, notificações para você ser notificado. Mas vou parar 3 segundinhos e peço a vocês para deixar o like nesse vídeo, se inscrever se não são inscritos e verificar se tocaram o sininho. Vai lá. Muito obrigado, significa muito. Vamos para o vídeo. Amigos, tá aqui. Eu vou passar por muitas matérias, então espero que vocês fiquem atentos às informações. Vou ser objetivo nas análises aqui. Bom, então, ponto de partida. CBN News, Xi da China se torna o primeiro grande líder mundial a visitar Putin na Rússia desde o início da invasão da Ucrânia. Então, o que o artigo da CBN News e a reportagem aí para a televisão está orientando, está falando aqui, a opinião da comentarista, que está na tela, inclusive, a apresentadora é comentarista, que esse foi um recado à guerra da OTAN, foi um recado à guerra da Ucrânia, foi um recado. A China se tornou o maior comprador de gás e petróleo da Rússia. O grande parceiro comercial hoje e estratégico é a China, China e Rússia. Então o Ocidente jogou a Rússia no colo da China, o que era meio que inevitável de acontecer, só que anteciparam a coisa. Do ponto de vista profético, não antecipam nada, que tudo acontece no tempo de Deus, mas do ponto de vista da geopolítica, o conflito na Europa, que foi estimulado, promovido por causa das elites globalistas europeias e para criar o grande reset, obviamente, forçou o Putin a estreitar a relação com o Xi. E já há um tempo eu venho falando sobre a questão do rublo, e já comento sobre o rublo e o yuan. Aqui nós temos uma questão. Quando o Putin diz aqui a matéria, visita de Xi Jinping à Rússia, a Rússia sacrificou sua moeda rublo para elevar o status da moeda chinesa yuan? Visita de Xi Jinping à Rússia. Vladimir Putin anuncia o uso da moeda chinesa yuan nos negócios em vez do rublo. Ou seja, agora está se fazendo uma pressão, esses dois estão fazendo uma pressão junto com a Arábia Saudita, junto com o Irã, para acabar com a dominância do dólar. Então, diante da crise dos bancos dos Estados Unidos, diante da crise econômica que está diante de nós, está no horizonte, só não vê quem não quer, ok? Está aí, a bolha estourou, a crise da tecnologia, a crise das startups, a quebra dos bancos, os bancos aí que financiaram muito a indústria verde, financiaram demais a cultura woke, a cultura acordada, os bancos estão quebrando. Grandes bancos da Europa estão em um momento muito sensível. Grandes corporações fazendo demissões em massa, só não vê quem não quer, que há uma crise no horizonte. Nesse momento, os magnatas, os barões que sustentam a economia dos Estados Unidos, e vou colocar aqui especificamente a instituição, o Fed, ele precisa decidir ou salvar o dólar como a moeda de reserva mundial, e para isso eles fazem empréstimo de 1 trilhão todos os anos, mas eles precisam decidir ou salvar o dólar ou salvar o sistema financeiro que deu a hegemonia aos Estados Unidos. Vocês estão me entendendo? Se a decisão é salvar o dólar, o sistema financeiro vai colapsar e o projeto do The Great Reset vai colapsar. Mas entendam aqui
que este é um sinal que o sistema financeiro está mudando, que o SWIFT, tecnologia de transferência de recursos, falhou para travar a Rússia, falhou em jogar a Rússia no limbo, num apagão de transferência de recursos internacionais, né? Falhou, porque a China e a Rússia já tinham desenvolvido um SWIFT próprio. O Yuan digital já estava sendo trabalhado entre China, Rússia e o Irã. O Yuan digital sendo trabalhado com as outras economias por causa do Belt and Road, né, da nova Rota da Seda, né, do projeto de expansão, novo projeto imperialista da China, para ser uma potência, a potência hegemônica até 2025, no máximo até 2030. Então, estes dois aí, a visita do Xi a Moscou é um exemplo e é uma demonstração agora. O Putin falando que aceita Yuan como forma de pagamento, é que não há mais a dominância do dólar. E é claro que, se vocês lembrarem da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, e todas as guerras, é por causa de uma ameaça territorial, uma ameaça à soberania, uma ameaça bélica, uma grande ameaça econômica. Primeira Grande Guerra Mundial, dominação de rotas marítimas comerciais, o que dá inclusive, poder de financiamento para a tecnologia, né, dominância de tecnologia, etc., e os Estados Unidos não vão aceitar. Agora, nós estamos nesse momento muito sensível. Além desse fator aqui, eu mostro para você esse outro. Olha isso aqui, ó. Uma matéria de um portal pró-Rússia, que é o Avia Pro, eu preciso colocar para vocês agora, eu já vou partir para uma matéria que vocês estão esperando do Armagedon. A Via Pro, matéria do dia 23, ou seja, matéria de ontem, diz assim, basicamente, a OTAN se prepara para invadir a Rússia, diz coronel russo. O que essa matéria está destacando para a gente? Que um coronel, um ex-oficial, né, da inteligência russa, disse que não restará para a Rússia a não ser a opção de entrar em uma guerra, né, e levar o mundo à Terceira Guerra Mundial para se defender. Porque, segundo esse ex-oficial da inteligência russa, um coronel, a OTAN está aumentando o seu efetivo nas fronteiras e se preparando para uma guerra direta contra a Rússia, à medida que vê a Ucrânia, né, se render. A Ucrânia não ter força suficiente para poder resistir ao avanço, né, ali das suas linhas de defesa contra a Rússia. Então, essa matéria está destacando que é o seguinte: a Terceira Guerra Mundial é questão de tempo, mas é um tempo muito curto. Fala do Papa Francisco. Eu não esperava ser o Papa da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, ele que já está bem idoso, já está bem doente, e disse que não, seu papado não será longo, que ele já queria passar o bastão, só não passou porque não fez toda a jogada política com a Cúria e com os jesuítas para colocar os cardeais mais radicais, para que na próxima votação do Papa seja um Papa extremamente progressista, que vai, né, auxiliar a nova ordem na imposição de todas essas bandeiras políticas e ideológicas disruptivas, né? Mas, enfim, o próprio Papa Francisco nos deu aqui um panorama de que a Terceira Guerra Mundial está muito próxima. Agora vejam isso daqui, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos. Olha a matéria do TASS, né, outra mídia russa. Matéria de ontem. O Ocidente aproxima a humanidade do Armagedon nuclear, diz embaixador Antonov. Ele respondendo aqui, só explicar para vocês, ele estava respondendo ao questionamento da mídia ocidental sobre o uso dos Estados Unidos e da OTAN de munições com urânio empobrecido, o uso de determinados tipos de armas e de munições que são ditas perigosas. E no caso aí são munições que furam a blindagem, né? Que passam a proteção oferecida pelos blindados da Rússia. São armas que foram utilizadas na antiga Iugoslávia, na guerra da Bósnia, e, segundo o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, isso levará ao Armagedon nuclear, porque a Rússia não vai aceitar que estas armas sejam utilizadas, e basicamente este tipo de projétil com urânio empobrecido, que contamina o solo, e foi utilizada no Iraque, foi utilizada no Afeganistão, foi utilizada na Iugoslávia, e, segundo ele, há registro de contaminação do solo, há registro de pessoas com câncer, ou seja, o que ele está dizendo é, basicamente, se de fato o risco dos Estados Unidos fornecerem esse tipo de armamento, de munição
Se concretizar, a Rússia terá que responder, como o Sputnik está destacando. Projéteis de urânio causarão danos irreversíveis à saúde de ucranianos, diz justamente a autoridade russa. Então, é mais um reforço à matéria que eu coloquei do TASS, porque há uma suspeita que os Estados Unidos fornecerão para a Ucrânia, para as forças de defesa ucranianas, a OTAN vai fornecer esse tipo de munição. Além dos equipamentos que vocês estão vendo, né, os equipamentos da OTAN ali, dos países europeus ali, da França, da Alemanha, etc. Agora, fica claro que a guerra não é mais procuração. A guerra é justamente entre os Estados Unidos e a Rússia, ou melhor, a guerra é entre a velha ordem que foi estabelecida no pós-Segunda Grande Guerra Mundial e a nova ordem internacional que surge, desafiando-a em todos os aspectos. Correto, pessoal? É o que nós vamos ver a partir de agora. Ou seja, o cenário é bem ruim. Essas informações aqui aconteceram ontem, hoje é dia 24, então eu gravei para vocês aqui, essa informação dia 23, eu gravei no dia 24. Eu vou estar analisando, né, buscando mais informações, qualquer coisa eu retorno aqui e converso com vocês. Bom, vocês têm que fazer é apertar os cintos, né, apertar os cintos. Os senhores das armas, essa elite famigerada, belicista, nunca lucraram tanto. Da Coreia do Sul à Turquia, nunca lucraram tanto. Da China até o Irã, fabricando drones, kamikazes ou não, nunca lucraram tanto. Imagine a França, imagine a Alemanha, imagine o Reino Unido, imaginem, senhoras e senhores, os Estados Unidos, o quanto gira a indústria da guerra. Bom, vou parar por aqui, fiquem de olho nessas informações, no desenrolar desses fatos. Não deixe de compartilhar, um grande abraço, tchau, tchau.